a PEN já passou por diversas formações, por diversos momentos, acertos incríveis e umas escorregadas monstruosas. Eu queria saber como é que é esse processo de montagem, porque a gente já teve, assim, sei lá, sucessos de vocês acharem jogadores incríveis, já teve San Juans e Kiss vindo por aí, tipo, o que poderia ter sido... Mas eles foram importantes. Não, então, eles foram extremamente comente. Eu quero saber, porque, cara, essa era pra ser a maior contratação da história do CBLOL e foi um fracasso. Teve a época que vocês tentaram os 750 mil coaches também ao mesmo tempo. Acho que esse foi um dos piores momentos. Que foi a época do Confia na Cal, né? Então, assim, foram várias épocas. Como A cara do Thiago Maia, olha a cara do Thiago Maia. Eu vim depois dos 21. Olha que coisa horrível, né? Foi 20 contos, depois me trouxe. Pois é, imagina só. Os caras estavam loucos. Já tava ruim, aí pior. Mas pelo menos eu desfiz o que eles fizeram, né? Eu ajudei a desfazer os 20 contos. Teve queda, é verdade, né? Como é que foi Teve viver, queda, é verdade, teve viver isso esses momentos de como esses momentos são criados, tá ligado? Cara, assim... Perde-se muito cabelo nesse processo. Acho que sim. Quer falar de específicos? Talvez. Uma hora vai ter que falar do Confia na Cal. Cada um tem uma história diferente. Exatamente. O que você quiser falar. Por exemplo, a do Kid San Juan, eu acho que é maravilhosa porque... O racional foi muito simples. Falei, Pada, estou cansado. Eu quero ganhar. Só isso. Acabou. Vamos ganhar. Então vamos pegar alguém que vai esmurfar o CBLOL. O racional partiu disso. Aí a gente, enfim, fez uma pesquisa extensa para burro. Eram 2 nomes interessantes. A gente estava com o budget. A gente tinha o dinheiro para fazer o investimento. Então, assim, olhando para trás, eu não mudaria nada daquele movimento. Nada, porque ele abriu a gente para talvez o nosso maior asset, vamos dizer assim. Lógico que é o dinheiro. Se a gente não tivesse feito aquele movimento, a gente não teria chegado no dinheiro. Porque o Seongwoo e o Ki tinham jogado com o dinheiro. Então, quando a gente conversou com eles, a gente falou, putz, vocês têm alguém que vocês querem indicar de coach, tal, não sei o que lá. E o nome foi o dinheiro. Conversei com ele e falei, putz, bem, então assim, foi um movimento... Tinha tudo pra dar certo, de novo. Deu estrondosamente errado. Assim, foi uma das maiores frustrações da minha vida. Foi bizarro, cara. E acho que foi bizarro pra todo mundo. Totalmente. Ninguém esperava aquilo. Porque assim, eu falei com, por exemplo, com o Maca, na época. E aí eu perguntei, pô, Maca, e aí, o que você acha? Aliás, na verdade não foi isso. Quando a gente anunciou o Seongwoo e o Ki, ele me mandou uma mensagem falando, pô, você comprou o CBLOL. Né? Porque, tipo assim, sim, né? Você acabou. Não vai ter pra ninguém. Já entreguem as taças. Exato, exatamente isso. E, cara, no final não foi, né? Mas, enfim. Não, e se você pegar o dia 1 do CBLOL, a gente abria a transmissão, eu lembro lá, tipo assim, eu posso achar esse vídeo assim, eu falando, essa é a maior contratação da história do CBLOL. E todo mundo na mesa, tinha ninguém que tinha pisado, que tinha jogado LCK e que tinha vindo pra cá. Então, é que é o tier da coisa, né? Que... Vamos resumir, mas quando são oferecidos jogadores coreanos, tem vários tiers de oferecimento. Exato. Então, foi exatamente... Eu falei, I want top tier. Então, foi de um tier que normalmente é muito mais caro e muito mais difícil. A parte que mais me assustou disso aí... Você tinha acabado de sair da PEN, né? Foi pro Flamengo, nessa época aí. Investiu todo o salário dele, do Joko, nos coreanos. Exatamente. Exato. Deu pra contratar 2. Nossa, deu pra entregar 3. Eu trouxe o coach também. 3 caras do Joko. Justíssimo. Mas a parte que... Lógico, eu tenho amigos ainda no cenário, e a parte que eu fiquei sabendo que talvez foi a mais complicada de entender, e eu achava que ia dar certo não só pelos nomes. Os nomes eram de alto tier, mas pelo cuidado. Porque eu fiquei... Essa parte eu acho que... Eu fiquei pessoalmente, eles chegaram acho que em outubro. Alguma coisa assim. E no Brasil. E aí, enfim, por escutar muito de outras experiências e tudo mais, eu falei, cara, a gente vai fazer completamente diferente. Eu fiquei pessoalmente todos os dias com eles até a estreia do CBLOL. Todos os dias. Caraca. Eu passei Natal, Réveillon, tudo. Tudo. E não só assim. isso. Tinha como dar errado. Tinha a parte também, a parte de trato também, a parte de trato também de profissionais ao redor, também. Pessoal para cozinhar, porque querendo ou não alimentação, era um grande problema que eu já passei com os coreanos, inclusive estava passando nessa época concomitantemente. É verdade. Então, teve muitos cuidados que foram feitos, muitos cuidados positivos. Então, da parte PEN, eu acho que por mais que a torcida, óbvio, fica frustrada, e vocês também pela situação, é a máxima de que... Mas é o que eu te falei, Diogo, eu não faria nada diferente. Exatamente. E acho que a gente também teve um delta a mais, um complicador a maior, que foi a pandemia. Com certeza. E aí o dólar
Nossa. que era 4, foi pra 6,80. HB20. Então, o que era um HB20 virou... O que é um carro mais bacana que o HB20? Sei lá. Tem vários, né? Mas Uma BMW aí, ó. foi uma Não, BMW. chegou a ter. Eu não ia falar por causa disso. Vamos falar o seguinte, o meme do HB20 era mais do que real. Mais do que real. E também, obviamente, os coreanos, quem conheceu, eles têm uma cicatriz sobre pandemias, sobre tudo isso, muito mais fortes. Quando chegou essa notícia, eu lembro que os dois que estavam lá no Flamengo vieram conversar, estavam assustados, os três, né? Muito assustados. Até porque eles queriam voltar pra Coreia, que a Coreia Exatamente, tinha um controle sim, aparentemente maior. Então foi um susto muito grande. Mas também, nem sempre o melhor time, ou o time que tá com os melhores jogadores, ou o time que investe melhor, ganha o campeonato. Não tem o que fazer. E, inclusive... Mas foi um movimento importante pro cenário, eu acho. A parte, sim, a parte que mais importante foi a manutenção do coach. Por quê? Porque muita gente na posição, dado o dinheiro que foi gasto e dado a decepção, só mandaria todo mundo Jogaria embora. tudo fora. Mas saber avaliar o que valeu a pena, Sim. mesmo no fracasso, é o que diferencia quem vai continuar andando, de quem vai parar. E, logicamente, que foi um movimento que até hoje rende muitos frutos positivos para a PEN. Sim, sim. Gerou também uma bela abertura do Brunswick, né? Que ele mandou o Ki errando, o BRT falando, você é muito ruim, você não acerta uma sentença. Ele, sorry. Não, era grave. Não, mas era pegada, era Teve pegada. um jogo específico, acho que foi Calista e Blitz, que acho que o BRTT lutou umas 7 vezes. E as 7 vezes ele lutou pra salvar o Blitz. Que eu não sei porque tava no meio do time inimigo. De Blitz. O Ki era Mas era então, complicado, Chaep, cara. assim, a avaliação que a gente fez depois foi realmente um problema de comunicação, entendeu? Porque assim, eles estavam completamente perdidos. Eles não entendiam nada. Nada, zero. Zero. Inglês era uma merda, esse caralho. Não tinha inglês. É o que eu tava te falando. Sei lá, o BRTT falava com o Yang uma coisa em português e o Sang respondia ok. Dentro do jogo. Ou seja, ele tava achando que os caras estavam falando inglês com ele. Tava completamente perdido. Caralho, mas aí já é delusional. Mas é porque também são. Eu não sei como foi esse processo aí, se eu não tenho informação. Eles são meninos ótimos, tá? Super então, comprometidos, sim. super profissionais. Tô falando do resultado. Não, né? exato. É que a matemática de ter coreanos no time é uma matemática muito imprecisa. Porque, lógico, o coreano ele te entrega a noção, a mecânica, mas para se formar um time, às vezes que isso dá certo, muitas vezes são ou... Pode falar? Não, mas é que eu ia te falar. Cara, olha o movimento. A gente trouxe o pai de volta. Né? Então o pai voltou. Foi no mesmo split. Sim, foi tudo bom. Foi um... Aí eu sentei o pai e falei, escolhe seu suporte. Ele escolheu. Né? Ele também caiu no contra. Não é no contra, acho que foi no no contra. era bom, mas Foi uma... circunstancialmente não deu certo. Aí, enfim, era o Tim, o Kami tava voltando. Quem mais que tinha? O Seonghwan na jungle e o Zhao no top. E o Zhao, exatamente. Era isso. Então, assim, era assim, equacionalmente. Falava, cara, não tem. É um timaço. É. Um timaço. Mas ainda assim... E o BRTT vinha de uma experiência de jogar com coreanos, então ele tava super... Sim. Então, é que a maneira como os coreanos se integram é uma maneira muito misteriosa. Porque é uma coisa que tem que acontecer de uma forma natural. Às vezes acontece, às vezes não. Por exemplo, a gente tem casos onde os coreanos eles lideram a equipe. Isso acontece em certos momentos. Certo. Quando tem esses coreanos com uma personalidade mais forte, eles literalmente lideram o time e o pessoal vai na deles e funciona. Se eles estão entregando... Sim. Exatamente. Como também tem casos de o coreano ele segue o ritmo da equipe. Aham. Então, é um ou outro. E o que eu sentia é que essa conexão acabou não rolando tanto Não rolou. com eles para nenhum dos dois lados. Eu não sentia rolou. que eles eram líderes e eu não sentia que os Eles outros estavam indo três no flow. conseguiam liderar os outros dois. Então, Então, uma feira, né? É, No final das contas. e Cada um muitas- indo pra um lado. E a pressão foi aumentando, porque eu fui botando uma pressão no Diego. Mas é Falava, lógico. Diego, você falou pra mim que os caras, iam... E ele jogou com os arrebentar. caras, então ele tinha propriedade para poder Sim, falar sobre potencial sim. e tudo. E ele falava, puta, Inclusive sorry. sorry. Inclusive a gente vê times aí agora indo atrás de coreanos mais vezes. Isso é um movimento que não é crescente. Eu vejo que é muito de ondas no Brasil. A gente tem anos onde os times reimportam muito mais, gastam muito mais dinheiro para isso. Sempre tem um time ou outro pegando coreanos, sempre. 23 é o nosso maior número de coreanos. da história. Agora não é tem que dúvida. a onda voltou de Mas ter então, muitos vocês coreanos. não acham que isso é um pouco, tipo assim, esse medo, entre aspas, de colocar os novos talentos brasileiros pra jogar é muito, tipo assim, pressão da torcida em si, de tipo, puta, tem que Também. montar uma lineup Sim, forte. eu acho que é um movimento imediatista. Eu queria até ouvir isso de vocês também, né? Porque pra mim, aqui no Brasil, tudo é feito pra ontem. Ninguém pensa
Ninguém, vou dizer, eu tô sendo exagerado, mas pouquíssimos pensam a longo prazo. Dizer assim, eu vou montar esse time. E ainda mais a franquia, ela é feita pra isso, né? Sim. A franquia, ela te permite ela te pensar. dá uma flexibilidade pra... né? Então assim, eu vou montar esse time porque daqui a um split ou um split e meio... Ele vai estar pronto. Ele vai estar pronto. E aí ele vai começar a ganhar. Esse time não é pra ganhar agora em 2023, é pra ganhar no primeiro split de 2024 e aí não parar nunca mais. Todo mundo só faz montar time pra ontem, recicla jogador que já tá aposentado de atividade porque ele é famoso e a torcida vai gostar mais de ver ele do que ver o Joãozinho que chegou agora. Então assim, eu vejo que aqui no Brasil a gente... tem uma situação de não dar tanta chance pra quem merece, mas ao mesmo tempo eu acho que tá melhorando também, porque tem muita gente subindo. Prense, eu acho que é um exemplo maravilhoso. O Trigo, um exemplo maravilhoso. Acho que assim, pegando esse gancho do que você falou, Chaip, eu concordo 100%. E acho que assim, a nossa mentalidade começou o pensamento de longo prazo nesse split do Seonho e do Ki. Porque a gente, assim, a gente não tinha expectativa que o time ia sair encaixado. A gente não tinha expectativa que ia ser tão ruim como foi. Porque acontece, tipo assim, não é que foi ruim, foi muito ruim. Foi terrível. Exato, Sim. entendeu? Então por isso que a gente achou, putz, precisamos pivotar, né? E aí, quando a gente acabou pivotando, deu super certo. Aquele ciclo, né? Aquela... Como é que chamaria? Naquele turno. Split. O ciclo do que era a bot lane do BRTT, Lucy, Tim, Kaká e Robô, deu super certo. Sim, deu. Né? Deu Vocês super foram certo. campeões. E aí a gente parou, né, encerrou esse ciclo e começou um novo que a gente também vai perpetuar. Né? Então a gente manteve 90% do time, fez uma mudança pontual. Então realmente, esse time também a gente não esperava. Tanto é que começou o primeiro split desse ano, né, e começou pior do que eu tava esperando. Do que na nossa expectativa. Você lembra que a gente começou tipo 2-8? Pode crer. A gente ganhou o primeiro jogo, e aí, putz, tomou ferro. O Weiser demorou pra se encaixar, enfim. Mas eventualmente a coisa se encaixou, porque a gente tava vendo. A gente tava vendo evolução, por mais que no stage ainda não tava traduzindo. Em off a gente tava vendo evolução. E aí, enfim, encaixou. Não conseguimos, né, infelizmente, ser campeão, mas acho que foi detalhe.